Seja muito bem-vindo a mais uma questão do Que Questão é Essa? Você anda com dificuldade em língua portuguesa? Então você precisa me acompanhar aqui todos os dias, porque eu resolvo uma questão nova para você entender como é que as bancas têm cobrado e qual é a resolução correta da questão. Agora, antes de você ir para a próxima questão, eu vou pedir para que você deixe o seu like, para que deixe o seu comentário. Não pode sair daqui sem essa participação, para que o YouTube possa entregar esse conteúdo para muito mais alunos. E antes de você ir para a questão, eu só preciso lembrá-los de que nós temos o método RISE de aprendizagem e com apenas 25 horas você consegue aprender português de maneira lógica e definitiva. É só ir lá no meu site, alinerise.com.br. Vai lá agora, assista a questão, não vou ficar te atrapalhando mais não. Tchau, tchau. Estariam preservadas a correção gramatical e a coerência das ideias do último período do primeiro parágrafo, caso a oração, estando sua discussão presente em diferentes países, fosse reescrita da seguinte maneira: tema cuja discussão está presente em diferentes países. Olha. Qual é a previsão? Não dá para substituir qualquer outro pronome relativo pelo cujo. Ou não dá para tirar o cujo e colocar que, o qual, a qual. Em regra, não dá. Mas eu tenho de ler o trecho original para avaliar se no trecho original existe alguma ideia de posse. Se tiver alguma ideia de posse, então tá valendo. Então pode. Então eu vou ter de comparar. Banca Sebrasp fez isso recentemente no material de questões de 2024, no curso gravado, que eu estou terminando de gravar. Questões de 2024, tem uma exatamente, mas exatamente como essa. Por isso é importante a gente ficar resolvendo provas para a gente avaliar o que o examinador tem cobrado. Então, isso aqui não é novidade, examinador tem cobrado. Eu acho que enganou muita gente, porque a gente vai com aquela informação decorada de que não dá para colocar o cujo para substituir qualquer outra coisa. Mas eu preciso sempre avaliar qual é o contexto, tudo bem? Então, vamos para lá. Ó, ele colocou o seguinte: estando sua discussão presente em diferentes países. Aí ele pediu para colocar tema cuja discussão está presente em diferentes países. Vamos voltar lá para o trechinho. Deixa eu só apagar isso aqui para a gente ter espaço para poder riscar. Aguenta aí só um minutinho. Aguenta aí, rapidão. Pronto. Qualquer coisa, depois vocês voltem aí a gravação e bate um print desse treino. Beleza? Então, vamos lá, só para a gente conseguir explicar aqui direitinho. Vocês normalmente escrevem utilizando o cujo ou não? Parei só um pouquinho na resolução dessa questão e coloque bem aqui no comentário qual conteúdo você quer na próxima questão. Você quer palavra C, palavra Q, o que você quer? Comente também se você está entendendo, se está tendo alguma dificuldade. Vai lá, continua assistindo agora. Aqui ele quer o último período do primeiro parágrafo. Então, ó, bem aqui. Ainda há um consenso global em relação à regulação de plataformas de conectividade. O nosso referente aqui vai ser plataformas, tudo bem? Aí ele pediu para colocar tema cuja discussão está presente em diferentes países. Eu vou ler de novo. Ainda não há um consenso global em relação à regulamentação das plataformas de conectividade. Tema, se ele fala que ainda não há um consenso global com relação a isso, então isso que ele colocou é um tema. Tema cuja discussão está presente em diferentes países. Qual é a orientação para a utilização do cujo? Primeiro, como todo pronome relativo, ele retoma uma palavrinha A, só que ele concorda com B, tudo bem? E aí, se é pronome relativo, nós já sabemos que daqui em diante existe uma nova oração, que é a oração subordinada adjetiva, com vírgula explicativa, sem vírgula restritiva. Você já sabe que não pode haver artigo nem antes e nem depois, o cujo o não pode. O cujo, ele sempre vai dar uma ideia de posse, então eternamente ele vai funcionar como adjunto adnominal.
Então, quando eu falo, por exemplo, assim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aqui a gente tem uma oração, aqui nós temos a partir do cujo outra oração. Eu aconselho que no lugar desse cujo, você coloque o dele ou dela, na verdade aqui vai ser dela, né? Porque é de acordo com nação. Então aqui a gente coloca o dela. Vocês estão vendo que o cujo retoma a nação, mas concorda com Deus? Que foi o que eu falei aqui em cima, ó. Retoma A, mas concorda com B, beleza? Então ficaria assim. Não estou falando para substituir, é só como técnica de leitura para a gente confirmar uma ideia de posse. Então, dela, Deus é o Senhor. Na ordem direta, ficaria como: Deus é o sujeito, Deus é o Senhor dela. Dela de quem? Da nação. É só para a gente ler para confirmar uma ideia de posse. Então, Deus é o Senhor da nação. Beleza? Então, joia. Então, aqui ficaria esse cuja recupera tema, mas concorda com discussão, está perfeito. Agora, a partir do cuja, nós vamos ter esta nova oração, porque o referente fica lá fora, beleza? Então, a partir do cuja, a gente tem uma nova informação. Repito, este cuja está retomando quem? Tema, então eu vou colocar dele, beleza? Aí ficaria que a discussão, vai prestando atenção, que a discussão dele de quê? Do tema, vou puxar a setinha para cá, a discussão dele do tema está presente em diferentes países. Quando no trecho original ele fala, estando sua discussão presente em diferentes países, então é a mesma coisa, porque ele está dizendo que a discussão dele, do tema, está presente em diversos países, mas preste atenção, este item só é verdadeiro porque ele continua mantendo a ideia de posse por causa do sua, que apareceu lá no trecho original. Se não tivesse aparecido nenhuma ideia de posse no trecho original, nós não poderíamos ter feito uma reescritura e ter garantido a mesma ideia colocando o cuja, tá bom? Então, quando o examinador pedir para colocar o cuja, leia o trecho original e veja se existe no trecho original uma ideia de posse, beleza? Eu vou repetir que isso aí caiu exatamente assim em uma prova recente, que está no nosso curso de questões da Banca Sebrasp de 2024, beleza? Então, essa questão aqui tá certa ou tá errada? Certinha. E sem sofrimento. E aí, o que você achou dessa questão? Fácil, difícil, sei lá, você teria acertado ou teria acertado pelo motivo certo? É muito importante você ter esse diagnóstico nesse momento da vida. Estou passando aqui para agradecer por você ter assistido até o final. Eu sei que você teve um grande crescimento e para te falar que nós temos um desafio de língua portuguesa, questões pelo WhatsApp, 6 questões pelo WhatsApp. Todo dia você recebe uma questão. É gratuito, viu? Basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Tchau, tchau e até a próxima questão.